Nós estamos em área psicótica. O que é a psicose? Psicose é quando nós transformamos o mundo a partir da projeção dos nossos desejos ou dos nossos terrores. Né? Quando são nossos desejos é mais maníaco, quando são nossos terrores é mais psicótico. E nós temos uma facilidade muito grande para projetar aspectos idealizados justamente em momentos traumáticos, momentos de sofrimento imenso, em que nós não sabemos o que fazer e nos sentimos desamparados, extremamente desamparados, ameaçados de não existir. A gente usa a palavra morte, mas não sabemos muito bem o que é morte. Nós temos alguma vaga ideia de que a gente pode deixar de existir, isso é terrorífico. Então, nós buscamos, como um bebê busca um ser idealizado, nós buscamos um objeto no qual nós vamos projetar esse desejo idealizado, e esse objeto vai ser erigido como se fosse um Deus. Nós estamos agora na área do fanatismo. Nós estamos na área do fanatismo. Então, aparece um líder, geralmente é um líder com características tais que ele intui a maneira de nos controlar e dominar. Temos Hitler, Mussolini, Stalin, isso para falar dos antigos. Dos modernos, cada um escolhe quem quiser. Então, nós vamos escolher um líder que vai ser, como dizia o Stalin, o pai dos povos. O Hitler era o Führer, que é o líder, o líder que nos lidera. Nós estamos sempre buscando alguém que nos lidere, como um bebê busca uma mãe idealizada. Nesse momento, nós ficamos estúpidos, porque a nossa capacidade de pensar fica atrofiada, obnubilada, ou melhor, nós não pensamos mais com a nossa mão propriamente. Nós somos pensados pela propaganda daquele líder que tem geralmente uma máquina de propaganda altamente sofisticada. Vocês não pensem que o líder, ele acredita muito, ele às vezes acredita, sim, acredita no que ele está fazendo, mas ele sempre monta um esquema de propaganda sofisticada, na qual nós estamos invadidos, estamos impregnados por essa máquina de propaganda, e, de repente, todos nós estamos repetindo o que o líder fala. Evidentemente, de novo, Dona Ana Silvia, me interrompa, tá? De novo, esse líder, ele precisa que todos acreditemos nele. Mas, por melhor que seja o líder, e por mais fanáticos e estúpidos que nós sejamos, a realidade pode se revelar um pouquinho diferente da que o líder fala. Então, o nosso país é o melhor do mundo, acabamos com a fome, acabamos com a miséria, e o partido nazista e o partido comunista salvou a humanidade. Mas as pessoas começam a ter fome. As pessoas percebem que não há liberdade. As pessoas percebem que alguma coisa está errada. Então, o que o líder faz? Isto é culpa dos inimigos. Nós estamos fazendo uma repressão àquelas pessoas que não pensam como a gente porque elas foram dominadas por os inimigos. Então, nós temos que acabar com os inimigos. Antes de acabar com os inimigos, vamos acabar com todas as pessoas que pensam como os inimigos. Então, nós vamos fazer um sistema de repressivo, de torturas, de prisões, de terror, em que todos nós que pensamos diferentes do líder vamos ser torturados, vamos desaparecer, vamos morrer, nossas famílias vão ser atacadas. E mantém-se o sistema. E o sistema vai ser mantido por adesão idealizada ou por terror. Não há duas possibilidades. Ou somos a favor, ou somos inimigos. Nós contra eles. Não há mais possibilidade. Aí nós estamos em área esquivo-paranoide,
em que existe o extremamente bom e o extremamente mau. Nós adoramos virar bebês esquizoparanoides. Né? Nós ficamos extremamente bons, extremamente maus, e eu vou... Alguém levantou a mão, acho que é na Silvia, pode falar Eu, você. Não, Você que eu porque vejo. o senhor chegou num ponto importante que a gente está lidando nesse momento de polarização no país, né? O partido que eu votei é o perfeito e o que eu não votei não tem nada de bom, e vice-versa, Não, né? não é só não tem nada de bom. Ele é um partido assassino, né, e que quer acabar com tudo que é O bom. corrupto? Tudo que é bom. Né? Sim. Ele não é apenas, ele não é mau. Ele é terrivelmente mau e tem que ser eliminado. E você que votou nele também, lógico. Sim, sim. E aí a gente tá, e aí isso se soma no Brasil, né, a pandemia. Isso, mas nós podemos deixar o Brasil de lado, porque isso acontece em Uhum, todo o mundo. Está uhum, acontecendo em todos os lugares do mundo. É claro que nós estamos vivendo isso no Brasil. Mas nós podemos ampliar isso para todo mundo. E é interessante, né? Agora é para falar um pouco de pulsão de vida e pulsão de morte. Vamos botar a isso. psicanálise. Uhum, Eu penso, eu não sou sociólogo, mas como cidadão, eu penso que nós estávamos vivendo um momento da humanidade muito interessante em que os povos estavam se unindo. Não estou se idealizando nada disso. Estavam se unindo com todos os problemas. Uma das coisas mais fantásticas que ocorreu na humanidade foi a globalização. A globalização é uma coisa fantástica. Você sabe que a pulsão de vida, ela une as partes vivas. Né? A pulsão de vida une as partes vivas e na nossa mente ela promove a simbolização e ela promove que símbolos se conectem uns com os outros. E quanto maior a rede de conexões, maior a nossa capacidade de pensar e de viver e usufruir da vida. Isso é a pulsão de vida. e menos A pulsão de trauma, né? morte, a pulsão, como? E menos trauma. Seguindo nessa Não, direção, quanto mais sólidos forem, a maior coesão exista dentro da nossa rede simbólica, uhum, maior possibilidade de lidar com trauma. exato, exato. É claro, A existem traumas capacidade que de destroem, simbolizar nós vamos ter aumenta, né? maior propensão a lidar com trauma. Em Uhum, psicanálise é objeto bom, é capacidade de pensar, né? É capacidade de simbolizar. simbolizar, é introjeção de objetos amorosos. Né? Nós temos um monte de dialetos em psicanálise, Uhum. eu chamo de psicanálise, e cada um de nós escolhe o dialeto que mais lhe interessar. Notinha de rodapé, por favor, não fiquemos brigando entre nós, né? Porque também existem movimentos terroristas em que a minha teoria é ótima e a teoria do meu vizinho é horrível. Mas vamos deixar... É só para mostrar que Uhum. isso ocorre nas instituições, nas famílias, na ciência, em áreas de economia, ideológica. Você não encontra dois economistas que pensem da mesma forma, não? E o outro acha que o outro está totalmente errado. Mas vamos voltar um pouquinho à pulsão de vida. Eu falava da globalização. A Sim. União Europeia é uma das coisas mais fantásticas. Né? Você viu? Não havia fronteiras. As pessoas podiam entrar num país para o outro. Os países mais ricos ajudavam os países mais pobres. Portugal, Espanha e Grécia, que eram países extremamente subdesenvolvidos, eles se tornaram países praticamente de primeiro mundo. Né? Todos aqueles países que antes estavam sob regimes comunistas liberaram. Então, estávamos... nos países da América Latina havia governos mais democráticos. Né? Uhum. De repente, muda tudo. Né? As fronteiras são fechadas. Tudo bem, houve um trauma. O trauma das Uhum. imigrações. As imigrações na Europa. Os sírios, norte da África. Evidentemente, se um continente vai se desenvolvendo, vai progredindo, ele vai atrair as pessoas mais pobres. Né? Sim.
poucos países tiveram condições de receber toda essa gente sem ficar traumatizado. Um exemplo muito bonito é da Alemanha, né? Aquele país que era o mais destrutivo foi o mais acolhedor. Parece que eles conseguiram aprender com experiência, né? Que é isso que nós queremos. Mas em resumo, governos antiglobalização. Governo antiglobalização, aí começam a se fechar fronteiras. Fecham-se fronteiras, começa o nacionalismo. A minha pátria. Pátria, existe um famoso autor americano, cujo nome eu não me lembro, ele é famoso, mas minha memória é ruim. Ele dizia que quem fala em pátria é canalha, né? Porque a pátria é o uso que as pessoas fazem, né, para se identificarem com alguma coisa, mas quem não é da minha pátria é inferior ou está contra mim, é meu inimigo. Então eu tenho que defender a minha pátria, eu tenho que fechar as fronteiras porque os outros querem invadir a minha pátria. E, evidentemente, eu quero invadir a pátria deles. Então, nós estamos aqui na área de pulsão de morte, em que nós não queremos ampliar o mundo, nós queremos dominar o mundo, nós queremos controlar. Psicanálise. Uma identificação projetiva amorosa, eu comunico ao outro e o outro me compreende. E nós nos fertilizamos. Uma identificação projetiva patológica, eu controlo o objeto, entro dentro do objeto e impeço que o objeto pense. E ele passa a ser um prolongamento meu. A primeira predomina a pulsão de vida. Na segunda, predomina a pulsão de morte. É claro que nós podemos depois atenuar a pulsão de morte. Então, agora você vai me ajudar, que eu estou meio perdido. Mas estou falando da globalização. Estou falando da pulsão de vida, pulsão de morte. Então, na hora em que aparece a pulsão de vida, instantaneamente a pulsão de morte aparece. Então, fecham-se as fronteiras, as liberdades democráticas diminuem. Hoje em dia parece que a democracia é vista como uma coisa ruim, não? Porque é o lugar onde as minorias acabam manipulando, né? Parece que a democracia está dominada, né, pelos homossexuais, né, pelas minorias, pelos comunistas ou pelos fascistas, depende do lugar. Né? E, na verdade, se cria uma narrativa totalmente falsa em que a democracia passa a ser vista como o lugar ruim em que as pessoas são manipuladas.